Gilberto, boa noite, tudo bem? Obrigado por estar aqui com a gente. Daqui a pouco a nossa entrevistada vai entrar. Eu vou começar nosso programa aqui de entrevista com Marli Arruda. Gilberto Cortes Lima. Ele está entrando, eu acabei de ter falar com ela, inclusive. Esperar ela entrar. Fica firme, Gilberto, ela já está entrando. Eu até mandei mensagem para ela. Ah, entrou. Já vou chamar, Maria. Finalzinho de música. Bora, Maria. Já convidei. Agora era só aceitar. Convidei, agora era só aceitar e vamos começar mais um 10 perguntas. Acho que você acertou. Ali você. Deixa eu ver aqui. Opa.
aparecer a convidada. Acho que é o sinal, né? Marli, Tá difícil. Agora deu. olá, estamos começando mais um 10 Perguntas aqui pela arroba 10 Perguntas. Hoje a nossa entrevistada, nossa live, dentro da nossa live entrevista live aqui dentro do 10 Perguntas, é Marli Arruda. Ela que é psicóloga e hoje vai falar muito sobre a prevenção da ludopatia e sobre o jogo responsável. Boa noite, Marli, tudo bem? Boa noite, José Augusto. Muito bem, está bem. Obrigada pelo convite. Mais uma vez aqui com você. Estou bem Exata- contente. Exatamente. Eu que agradeço, né, em nome do 10 Perguntas. E vamos falar de um assunto muito importante, ludopatia, ainda mais com o jogo de ontem, acendeu-se, no meu ponto de vista, a ansiedade e a expectativa do Brasil fazer uma boa Copa do Mundo. Aquele jogo maravilhoso, a ansiedade de começar a Copa do Mundo e automaticamente vem aquela tal da ansiedade. E é isso aí, quem vai falar, mais uma vez, me permita, é você, Marli Arruda. Mas antes de começarmos com as 10 perguntas, Marli, eu gostaria que você falasse um pouco da sua formação. Tá. Sou formada em psicologia, já faz mais de 25 anos. Sempre atuei na área empresarial, atendendo empresas de diversos segmentos. Na área de liderança, né, desenvolvimentos de liderança, formações de comitê, orientação com os gestores, CEOs, né, os donos das empresas, treinamentos assim diversos dentro do mundo corporativo. Sempre foi a minha área focal da psicologia. Você foi da PUC ou não? Não, eu fui da São Marcos. Ah, então, teve uma psicóloga que foi da PUC, eu fiz uma brincadeira. Então você foi filha da PUC, né? Porque Na época que eu me formei, a São Marcos, ela era assim, disputava muito com a PUC, né, a formação da psicologia. Então era uma rivalidade entre as faculdades, na época, muitos anos atrás. verdade, verdade. Por isso que eu fiz essa brincadeira. Bom, Marlene, eu tenho visto algumas lives, algumas entrevistas suas, e eu vejo que você comenta, você tem sempre também comentando que costuma dizer que é preciso os jogos. A pessoa que está começando a entrar ou começou a ter vício demais. É preciso instruir e não proibir. O que significa na prática isso? É algo que eu venho falando, né, José Augusto, há algum tempo já, sobre esse tema. E quando eu comecei a estudar sobre as peças, jogos de apostas, entender melhor o que é ludopatia, que é a doença, né, uma doença caracterizada pela compulsão pelos jogos. E como eu vi a gravidade desse problema, e hoje como está fácil, né, adoecer Sim. devido aos jogos, né, devido à mobilidade na mão ali tão fácil, eu comecei a estudar e entender esse assunto. E eu percebi, diante dos meus estudos e conversas com pessoas que têm ludopatia, com psicólogos também, e que assim, o proibir ele só ia deixar a pessoa muito mais curiosa para saber o que é, e isso ela poderia adoecer muito mais rápido e muito mais fácil. Ok. Né? Então eu falei, não, acho que eu pensei, né? Se a gente fazer um trabalho, orientar as pessoas que é uma diversão, que é um entretenimento, como saber jogar, com certeza a chance dela adoecer é muito pequena. Então, eu parti desse princípio, é melhor a gente orientar do que proibir. E aí, ao longo dos meus estudos, eu fui reforçando mais ainda essa tese, porque eu fui conhecendo e entendendo o que são casas clandestinas, jogos ilegais. Sim. Então, ao passo que a pessoa, ela, no caso, né, que proíba o legal, né, o que hoje pode, a pessoa ela vai migrar, o jogador ele vai migrar para uma casa que não é regulamentada, que o governo não tem como rastrear essa casa. Então, o problema ia ficar pior quando uma Sim. pessoa doente e assim, sem nenhuma estatística
para a gente poder acompanhar isso. E aí eu falei, não, tem que orientar para as pessoas não adoecerem mais do que já estão. Eu tive com uma grande personalidade do varejo, Marcos Gouveia, da Gouveia Ecosystem, e ele é bem, é um dos artigos que ele andou escrevendo, ele falou muito que o varejo está sentindo muito isso. E muita gente indo para os jogos. Sempre teve o jogo do bicho, a loteria, mas acho que agora parece que deu um upgrade, né? Nos vistos, no questão dos jogos e as facilidades, porque está aqui na nossa tela, só Sim, trabalhar com dele. E que o sim, varejo tá sentindo muito porque as pessoas estão deixando de comprar, né? Estão perdendo dinheiro. Alguns ganham, compram, mas estão sentindo, o varejo está sentindo esse consumidor jovem. Eu falo muito jovem que eu tenho visto muitos jovens jogando. Eu não sei se, não sei qual é nas empresas que você sente, das pessoas que você vai dar consultoria, falar sobre a responsabilidade desses jogos, qual é a faixa etária, mas eu vejo muito jovem jogando. sim. Ó, vamos partir do princípio que 18, né? 18 mais pode jogar, mas a gente sabe que hoje não mais acontece isso, tem pessoas mais jovens jogando. Sim, E as pessoas jovens, a gente pode falar de 24, que é um foco ali de idade, 24 a 35 anos. Mas isso não quer dizer que pessoas de 19, 20 não jogam. sim, Mas sim. colocar uma fase de pessoas, uma fase da vida bem produtiva, 24 a 35 anos é um número, assim, uma faixa etária que mais joga, né? Então, isso obviamente vai comprometendo a família, né? O ganho familiar que compromete as compras, por isso que vai para o varejo, por exemplo, vai repercutir lá no varejo, né? Uma perda ali significativa. Mas a faixa etária é essa. Embora temos muitas pessoas também de 35 a 45 que têm jogado bastante. E um outro fator que o número de mulheres tem aumentado também. É mesmo? É, então ainda né, predomina o gênero masculino, mas as mulheres têm jogado, né, têm aumentado o número de mulheres que estão jogando. Então, hoje a gente pode falar que atinge várias idades e tanto mulher como homem já estão também jogando, né? Assim, mulher e homem. Embora ainda continue homem, né, a predominância, mas Sim, sim. mulheres também já estão jogando bastante. Poxa, eu não sabia dessa. Para mim é uma novidade. Eu tenho visto muitos jovens, né? Sim, o ruim é que sim, é que está aumentando, né? O número de pessoas o número de pessoas que estão jogando está aumentando. O número de mulheres que estão jogando está aumentando. Pô, Então, assim, nós estamos passando um processo que está crescendo muito rápido esse segmento. E uma coisa que eu sempre falo, assim, né, José Augusto, que esse segmento não adianta proibir, né, como eu falei, ele está em crescente, está em expansão, e a gente não pode retroceder e achar que proibir é a solução. A gente tem que achar mecanismos para poder lidar com essa nova maneira que chegou de falar, né? Que as pessoas falam que é entretenimento, vamos se divertir, aposte com responsabilidade. Então, é algo que tem crescido e a gente tem que lidar o mais rápido possível com essas informações que estão chegando. Maria, quando é que uma pessoa ela percebe que deixou de ser uma diversão e começou a virar problema emocional ou até mesmo financeiro? Quer dizer, ou até mesmo não, inclusive o financeiro. Então, inclusive financeiro. Ela percebe quando já chegou no financeiro, tá? Mas eu vou explicar, olha. O que faz uma pessoa buscar os jogos? Ela quer se divertir, ela quer se distrair, um ponto. Sim, Aí tem o agravante que essa diversão já tem dinheiro no contexto. É outro ponto. Então, certo. a pessoa, ela começa a jogar, primeiramente, porque ela põe um valor pouco ali, relativamente pouco, para ela se divertir. Eu vou jogar R$ 10, eu posso ganhar 20, né? Já é vantagem. Tudo que ganha, ela já vê que é uma vantagem, tá?
E aí, quando ela ganha 20, ela fica animada, ainda está muito animada, ela quer ganhar 30. Aí É, ela joga mais 5. Então, ela vai com valores pequenos, se motivando a ganhar mais, a ganhar mais, a ganhar mais. Até aí, nós estamos falando de um entretenimento, ela está se divertindo. sim, O problema chega na ludopatia, assim, inicia o processo da ludopatia quando ela começa a perder aquilo que ela já colocou ali na casa, né? E aí ela quer resgatar esse valor. Então, a ânsia de querer resgatar esse valor é que a faz jogar mais, e jogar mais, e jogar mais. E aí é exatamente essa linha tênue entre, não, joguei, acabou, vou embora, ou não, joguei, perdi, quero continuar. Eu dou um exemplo, assim, né, José Augusto, para as pessoas nas empresas. Se você vai no cinema, você não gosta do filme, você não vai lá na bilheteria pedir o ingresso de volta, o valor do ingresso. Né? sim, sim, Você vai assistir o futebol, seu time perdeu. Você não vai lá falar, eu quero meu dinheiro de volta porque o meu time jogou mal e meu time perdeu. sim. Né? Então, assim, mas lá dentro, dentro da plataforma de apostas, tem todo um mecanismo de deixar a pessoa tão envolvida, até com a perda mesmo financeira, e ela quer resgatar esse valor. Ela quer resgatar, resgatar. E aí, obviamente, ela entra no processo já de adoecimento. Tá? Então, tem um período ali que fica uma diversão, e aí, ok, porque todo mundo gosta de jogar, brincar. O problema é quando ela pensa em resgatar. Aí vem o valor financeiro, porque aí ela coloca mais dinheiro para tentar resgatar aquilo que ela perdeu. Aí ela perde mais. Aí ela pega mais dinheiro para resgatar. Aí ela entra no problema financeiro. Mas vale esse exemplo que você está dando, não é só nesses jogos daqui. Não, eu vejo que, pô, também que o poker está aqui, mas eu lembro que na época de faculdade, eu acho que eu tinha esse problema, porque a gente começava, acabava a aula de sexta-feira, uma vez a cada 15 dias, ia para um determinado lugar, senta, 2, 3 horas de jogo, vai, vem, às vezes era pesado. E era isso, jogou, perdeu, não vou recuperar, e aí não paga a faculdade. Eu acho que eu já, acho que já passei por isso. Então, há quanto tempo atrás, né, José Augusto? Aí eu vou falar a minha idade já, né? Né? Porque, Mas já faz uns 40 anos. então, porque assim, nós não estamos falando de nada novo. Jogos, jogos, a compulsão para os jogos já é um problema que a humanidade vem enfrentando há muito tempo, há muitos anos. Ficou em evidência agora por conta, né, da tecnologia que chegou o celular nas nossas mãos, e aí as pessoas realmente perderam o controle geral, enfim. Mas é um problema que nós já, como seres humanos, sociedade, enfrentamos há muito tempo. Agora, realmente ficou muito sério, né? E assim, o cérebro, ele já é, como adoece, a pessoa adoece, ela já não tem a percepção do parar. Então, ela quer cada vez mais jogar e aí já fica uma compulsão, tanto para o resgate do dinheiro, como pelo prazer de estar tentando jogar, tentando ganhar. Sim, sim. Tá? Então, e aí o cérebro fica realmente, vou colocar esse termo aqui para as pessoas entenderem melhor, ele fica anestesiado, assim, ele não vê mais nada, né? Então a pessoa fica imersa naquele momento que ela vive ali, e assim, é como se desse um apagão geral e ela só consegue pensar e ver jogo, né? Entendi. Agora nós temos aí, né, uma Copa do Mundo. Então, eu fico perguntando, existe a diferença entre gostar de apostar durante a Copa do Mundo e desenvolver ludopatia? Quais são esses sinais de alerta? Porque quem já tem vamos dizer, o vício, vamos dizer assim, essa necessidade de estar apostando, não é a Copa do Mundo. Já vem. É que agora eu acho que a Copa do Mundo, até comentei no início, para quem gosta de futebol e espera esses 4 anos uma seleção brasileira estar numa Copa do Mundo ser campeão, essa ansiedade. Está todo mundo ansioso, quer saber quando é que é.
onde nós vamos se encontrar e vamos fazer o tal do bolão, que até agora ninguém começou, daqui a pouco começa. Então eu fico imaginando como é que vai ser. Nossa, eu apertei aqui sem querer aqui. Tá achando várias perguntas, então eu fico até ansioso. Até eu estou ansioso com as perguntas que estão chegando aqui. Então eu fico pensando, não é só a Copa do Mundo, penso eu. Não, não é. A Copa, ela vai potencializar o que já tem de problema. Porque até quem não assiste futebol, quem não acompanha, assiste Copa do Mundo. Certo. Né? E é uma euforia coletiva, é uma comoção coletiva. O mundo para praticamente para poder viver esses momentos da Copa do Mundo. Sim. E aí a pessoa entra ali na euforia de vamos, 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 né? Eu também tô junto, tô nessa. E aí se ganha, vamos imaginar ali, né? Faz uma aposta e ganha, vai inevitavelmente ela vai querer depois no próximo jogo jogar de novo, né? Da expectativa, como você falou, da espera, será que ganha, não ganha? E nós, eu vou falar nós brasileiros, mas isso é mundial, mas nós brasileiros temos uma peculiaridade, a gente acha que entende muito de futebol. Então, fala assim, olha, aquele jogador não está muito bem, porque ontem ele se machucou, então ele vai jogar pouco. Ah, o técnico agora, né, a gente está falando de um técnico só, no caso, né, do Brasil, vai tirar, deixar ele no banco de reserva, porque vai acontecer isso, porque isso. Então, as pessoas elas começam a criar na cabeça delas um jogo próprio, do que Sim. elas acreditam e do que elas sabem de futebol, né? E aí, a partir disso, começam a apostar. E aí apostam nisso. Aí não dá certo, perde. Não, mas tem um jogo amanhã, vai ter um hoje à tarde, tem um de madrugada, tem isso. E a pessoa vai se divertindo, teoricamente, mas ao mesmo tempo ela está entrando já no processo que, Certo. se ela não tomar consciência disso, porque o futebol é paixão, é euforia, é alegria, né? Assim, Copa, criança, mulher, qualquer pessoa se entretém, né? Vai se entreter ali, vai curtir. E isso é muito, por isso que é gostoso a gente estar falando disso uma semana antes de começar a Copa, porque Sim. não é o problema se divertir. O problema é saber se divertir. Como parar? Porque a Copa, inevitavelmente, já traz essa emoção, né? Essa Sim. euforia coletiva. E vai acontecer nas empresas, na casa, na família, um bolão aqui, uma brincadeira ali. O problema é assim, né? A pessoa começa a jogar bastante ali, aí a Copa acaba e a pessoa continua, então, jogando. E aí começa vários problemas na vida dela. Mas quando você vai para a empresa, você já escutou, quem não vai numa empresa a primeira vez, não sabe quem é você? Falei, tô escutando, vai vir uma mulher para falar, vai vir uma mulher aí falar de psicologia, de psicóloga, vai falar de futebol, vai falar de jogo. Ixi, você vai vir aqui para falar para falar que não jogar, então vai perder. Comigo não vai ganhar nada. Já escutou isso nos cantos das empresas? Já, inclusive, olha só, em 2009, eu elaborei um curso que era sobre futebol, que era as táticas do futebol nas organizações. É um livro que eu li e esse livro ele traz conceitos, né, de empresas dentro do futebol. E eu gostei muito, falei, eu vou fazer desse livro um treinamento e Sim, vou dar para as empresas. E aí, José Augusto, era interessante, porque quando eu ia falar disso, eu falava assim, olha, e para homens que entendem muito de futebol, eu falava assim, olha, eu não vim aqui discutir qual time é melhor ou não. Nem quero que aqui a gente fale de time, né? Que a sim, gente fala de performance de jogador. Aqui a gente vai falar de táticas, tá? Que eu sei que vocês sabem muito bem sobre isso. Como a gente leva esses conhecimentos para dentro do nosso trabalho, sim. né? Dentro do nosso dia a dia. Então eu já colocava uma posição de que estamos todos aprendendo com algo que está muito bem estruturado, que é o futebol, e como a gente vai levar para o nosso dia a dia. Aí eu até dava um exemplo clássico, assim, quando o centroavante está fazendo ali a jogada, ele não olha para trás para saber se um lateral esquerda ou direita está do lado dele para receber a bola. Ele Sim. vai embora, ele está armando esquema para
o gol. E ele confia nos colegas. Ele não vai estar fazendo lá manobra ali jogando e vai ficar pensando: será que o lateral esquerda está vindo junto? Será que o direita está correndo mais? Será que eu jogo para o direito ou eu jogo para a esquerda? Não. Ele vai, ele sabe que os colegas estarão lá para atendê-lo, que é um Sim, trabalho em equipe. Se eu faço um relatório, eu não vou falar, será que fulano vai ler, não vai ler? Não, tem que ler, porque a partir disso tem que ir para o gol, tem que ir para os resultados da organização. Então, eu trazia isso de uma forma muito mais assim teórica e ao mesmo tempo prática do dia a dia que eles conhecem, e deu muito certo, né? E hoje, quando eu vou falar de jogos, né, de apostas, de bets, sim, eu procuro, claro, falar do futebol, falo também dos jogos online, que é o que a gente sabe, mas eu sinto assim, não tem muita resistência como já tive no passado, em alguns momentos. É porque e eu também entro no assunto dizendo que ninguém está lá, eu, no caso, para julgar ninguém, né? sim, Eu sim. estou lá para poder orientar, porque eu sei que existe esse problema e eu posso ajudar essa pessoa que eu sei, com o meu conhecimento. Assim, orientar essa pessoa para ela esclarecer e orientar para que ela possa buscar um psicólogo clínico, né? Ou uma ajuda nos jogadores anônimos. Então, assim, eu vou no intuito de dizer, gente, vocês não estão sozinhos. Entendi. Né? Existe tratamento, existe quem vai acolher vocês e quem vai ajudar vocês. Né? E o meu trabalho é falar um pouco disso. Até porque tem, assim, 3 fatores, José Augusto, primordial, não sei se alguém vai querer saber ou perguntar depois, que é uma pessoa, quando ela tem a doença, ela é viciada em doença, a gente, psicólogos, psiquiatras, a gente gosta mais de falar que são pessoas que estão com transtorno do jogo, né? Então, mas geralmente as pessoas falam viciados. Ela tem 3 características assim, fundamentais que a impede de buscar ajuda, que é a culpa de estar como ela está, o Sim, medo, né, de se expor, e a vergonha, que é assim enorme, né? imagino. Então ela cria um isolamento social muito grande quanto a isso, e a família e às vezes a própria empresa, os líderes, eles só vão perceber que uma pessoa está com um problema sério de jogos, de vício de jogos, quando ela está no estágio muito avançado da doença. Né? Porque não tem nenhum fisicamente, não tem nenhum sintoma. Né? Certo. A pessoa não demonstra fisicamente assim, que ela está se envolvendo com jogos. Mas quando ela começa a ter isolamento social, ela começa a ficar irritada, ela começa a ficar, obviamente, em casa, né? Dinheiro já não entra mais, começa a faltar dinheiro para pagar o trivial, né? Água, luz, telefone, aquelas coisas, supermercado. Aí que a família desperta, opa, ou um líder, né? Que a pessoa começa a faltar muito, ou no trabalho, ela começa a errar bastante as atividades, muita distração. Aí começa a perceber que de fato está existindo algum problema. Então vamos lá, culpa, medo e vergonha são fatores assim fundamentais que impedem as pessoas de buscarem ajuda. E aí quando eu vou na empresa, eu já falo sobre isso. Né? Eu já digo, olha, eu não estou aqui para julgar, eu sei que é um assunto pessoal, delicado, né? A empresa também não está aqui para falar da vida pessoal de vocês, mas a gente precisa falar que é uma questão que tem realmente, traz, né, realmente problemas para vocês, para a família, para a empresa, para todos nós. Então, eu trabalho nesse contexto do acolhimento. Entendi. Está chegando aqui para as perguntas, desculpa até virar de lado aqui, mas é que eu não posso deixar. Porque você comentou da. Deixa eu colocar aqui. Aqui. Pronto. Vamos de novo aqui. Pergunta uma atrás da outra. Bom, são 9h31. Para você que está chegando aqui agora na nossa live, eu sou José Augusto Arruda, hoje entrevistando aqui dentro do 10 Perguntas, Marli Arruda. Ela é psicóloga e hoje estamos falando muito sobre prevenção da ludopatia e sobre jogo responsável.
Marli, eu tenho uma pergunta, vou emendar duas perguntas numa só. A primeira é a seguinte: o que significa na prática jogar com responsabilidade? Existe algum limite saudável? Você já entrou um pouco nesse assunto, mas as perguntas estão chegando e tem gente entrando, então seria muito interessante falar. Eu queria também saber quando que a empresa, quando as pessoas de uma empresa, como você falou, que vai muito das empresas, as pessoas sentem que tal pessoa, ou que de um modo geral, o desempenho profissional está caindo, quando é que a pessoa imagina, traz a Marli, que é psicóloga, e fala de jogos, que eu acho que é isso, porque não é o primeiro momento, eu, empresário, falo, não é sobre isso, sobre os jogos, então, será que é o seu líder que não está passando as informações? Será que a pessoa está preocupada com o dinheiro que está faltando? A faculdade, ou é o excesso de trabalho? Ninguém vai pensar, a Marli que fala de futebol, que vai dar um plano melhor para nós. Em que ponto é que se chama a Marli? Tá. Antes de responder rapidinho, deixa eu mandar aqui um abraço para o pessoal da consultoria Psico, muito obrigado. Érica Silva, muito obrigado. Edna Lopes está aqui com a gente, muito obrigado. Se quiserem mandar pergunta, pode mandar. E se puder também compartilhar essa live, ficarei muito agradecido. E o Gilberto Cortez Lima, que já está aqui com a gente faz um tempinho. Obrigado, Gilberto. Vamos lá, duas em uma. Quer que eu repita tudo de novo? Vamos lá. Você falou a primeira, né? Qual é o limite o que é o jogo responsável, né? Qual que é o limite? É o limite saudável. Não sei se é. Né? É. Prática do jogo responsável. Teoricamente, seria a pessoa entrar na plataforma, fazer ali, brincar, se divertir, Certo. ter um valor, vai embora, né? Teoricamente, vai embora assim, para de jogar, volta em outro momento. Isso seria um jogo responsável. E com assim, a evolução das plataformas, e quando influencers e falam lá, jogue com responsabilidade, somente para maiores de 18 com responsabilidade, porque eles também, de uma certa forma, eles se isentam a empresa de que a pessoa tem algum problema, porque eu já estou avisando, né? Jogue com responsabilidade. Sim, sim. Dentro da plataforma, existem algumas plataformas que já são, claro, né, regularizadas, têm a autorização do governo para trabalharem, tem todo um mecanismo dentro da plataforma que informa essa pessoa, por exemplo, eu vou jogar, eu coloco lá, eu quero jogar 1 hora só, depois eu quero ir embora. Então, eu coloco lá, 60 minutos. Eu quero brincar, gastar R$ 50. Então, eu coloco lá alguns limites do que eu quero fazer. Se eu chegar, eu fiquei 1 hora e meia, a plataforma falou, Marli, você está passando de 1 hora. 1 hora e 15, por exemplo, já 15 minutos do seu combinado. Né? Olha, você colocou que ia gastar R$ 50, você está gastando 100 já. Né? Então, as plataformas, elas te dão autonomia para que você seja responsável durante o uso. Legal. Então, isso teoricamente, é o jogo responsável. É o que eles falam e vendem essa ideia. Só que tem um fator também dentro da aposta, tem toda a plataforma, tem todo um processo para deixar a pessoa cada vez mais eufórica para continuar jogando. Imagina. Então, depende muito mais da gente, pessoa, para falar, não, eu realmente vou parar porque vai me dar problemas aqui, do que falar, não, a plataforma vai me avisar e eu decido. Né? Então, o jogo responsável diz, olha, você é dono das suas escolhas, você é dono das suas atitudes. Então, eu falo muito de prevenção justamente por conta disso. Gente, existe um mecanismo que vai deixar as pessoas lá dentro da plataforma muito envolvidos com o jogo, que é som, que é cor, as cores, o som, a forma como vem muito rápido, manda mensagem para o cérebro muito rápido, né? Ganhou 3, agora 2, agora isso. Então, a gente fica assim muito ligados, né? Então, tudo entrete muito. Então, jogo responsável eu gosto de fazer essa analogia também, que as pessoas entendem melhor. Assim, você vai para o mar, tá? Você está vendo o mar ali.
Então alguém te fala, olha, para você entrar ali e colocar só molhar os pés, tá ok. Mas se você for mais, né, caminhar mais profundo, você vai ficar sem pele. Então aquilo já é outro problema. Se você não sabe nadar, você pode ter um problema sério. Se você não colocar um colete salva-vidas, vai ser pior ainda. Né? Então, nade com responsabilidade, né? Vá brincar no mar com responsabilidade, porque o mar, ele é implacável, ele não vai te perdoar. Então, eu acho que essa associação, a pessoa precisa entender que ela está entrando numa área de risco. Essa área de risco exige que a pessoa, né, o jogador, tenha consciência e faça as escolhas melhores para ele, para que ele não vá ali morrer afogado, né? Não vai ter um problema maior. Então, o jogo responsável é tanto a pessoa ter essa consciência, como as próprias empresas hoje estão obrigadas a informarem as pessoas sobre esse processo do jogo, né? De cada Sim, etapa que ela está vivendo. certo. E a outra pergunta era sobre do futebol. Quando você na outra oportunidade que você esteve aqui, você comentou que estava caindo em algumas empresas que você foi, estava caindo a performance profissional. Como é que a pessoa fala, olha, o presidente falou, olha, gente, chama aqui o recursos humanos, vem cá, o que está acontecendo com aquele departamento que está caindo a produção? Muito serviço, a carga horária, quem é que vai pensar numa psicóloga que vai falar sobre do vício, da ludopatia? Quem é que fala, pô, existe a Marli aí, vamos chamar. Existe essa mulher, o que ela vai falar disso, né? Ela que vai trazer, vai aumentar meu faturamento? Como é isso? Aí eu entro, claro, falando de saúde mental, né? Então, assim, claro que hoje, a gente está aqui em 2026, isso já vem se agravando desde 24, tá? As pessoas, a performance profissional realmente caiu. E como a pessoa adoece, mas adoece muito, ela perde, assim, o limite que ela tem mesmo de jogar durante o expediente. Nossa, Você entendeu? E assim, joga durante o expediente, na hora do almoço, todo mundo, né, quem tem o hábito de jogar, para lá e vai jogar, né? Então, assim, a empresa começou a perceber que existe ali uma situação atípica, né, do que outras questões da vida, da saúde mental, poderíamos dizer assim, né? Algumas situações atípicas, porque, olha, veja bem, quando uma pessoa ela está com problemas financeiros graves, né? Ela tem, assim, ela não consegue se concentrar. Então, um trabalho que ela terminaria em 20 minutos, ela demora 3 horas para fazer. entendi. Então, o líder começa a ver que, poxa, tem alguma coisa errada. Ela vai ao banheiro, algo de 5, 10 minutos, ela fica 20, 30 minutos no banheiro. Então, assim, são comportamentos que começam a mudar e aí a empresa começa a associar com a questão do vício por conta do celular, que a pessoa fica muito tempo no celular. Sim, Né? E aí, bom, mas como é que a gente vai. Então, tem muito isso que acontece, viu, José Augusto? As empresas ficam, agora nem tanto, mas assim, no começo ficavam mais apreensivas, porque falavam assim, mas é a vida pessoal do meu colaborador e eu vou ter que falar sobre o que ele tem que fazer ou não com a vida pessoal dele, né? E aí vem todo um trabalho para dizer que é realmente uma situação da vida pessoal dele, mas que isso resvala muito na empresa, no dia a dia, né, dessa pessoa, da empresa, e que a empresa precisa abordar esse tema para dizer para ela, olha, estamos com um problema e precisamos resolver. Aí entra uma pessoa que entende de saúde mental, que sou eu, e entende um pouco desse universo das bets. sim, Então, eu consigo falar com essas pessoas de uma forma profissional técnica, assim, não muito técnica, mas como psicóloga, né? Eu procuro sempre ser muito didática, para não ficar um assunto mais técnico e maçante, assim. E falar da plataforma, como eu estou falando aqui para você, falar todo o processo, como se dá dentro de uma plataforma, quais são os sintomas, e fazer
a família, que a família também fica doente, adoecida, que aí começa, a gente sabe, nas empresas começa a acontecer problemas de divórcio, né? Então, aí eu vou falar um pouco de relacionamentos afetivos, interpessoal. Então, assim, eu falo de uma forma global assim, da vida, mas não entro em nenhuma particularidade daquela pessoa, disso, disso. Então, o que acontece? As empresas elas estão perdidas, porque elas não sabem muito bem sobre bets, né? Até algumas pessoas já me questionaram, mas eu não estou entendendo. Por que que você fala que não pode proibir? Que tem que instruir? Imagina, isso é um câncer, isso é um problema sério. E aí eu explico todo o mecanismo que acontece nos bastidores, os problemas que isso pode dar ruim, eu falo, pode piorar. E por que Sim. pode piorar? Aí eu vou explicando. Porque se a pessoa ela não é acompanhada, ela é ignorada pela sociedade, proibida é ignorar, ela continua doente. E continuando doente, ela vai buscar jogar em casas clandestinas, aonde ela não tem nenhum suporte para poder ser ajudada. Sim. Inclusive, eu acho interessante falar isso para a sua audiência, e que, assim, a OAB, né, acho que eu já falei isso em outra, não sei se foi com você em outra live, junto com o PROCON, né, a OAB de São Paulo, a Ordem dos Advogados, né, do Brasil, junto com o PROCON, já tem uma cartilha que fala sobre os direitos das pessoas, né, que jogam jogos de apostas, né? Tem também a secretaria, é só colocar no Google, Secretaria de Prêmios e Apostas. Entendo. Lá é uma pasta que o governo criou em 2023, Ministério da Fazenda, para falar tudo sobre jogos de apostas. Então, a pessoa vai entender ali como funciona, e se ela precisar recorrer na justiça sobre algum assunto em relação, ela está doente, ela precisa provar que ficou adoecida por conta dos jogos, a plataforma tem que provar através de dados que tentou ajudá-la, bloqueou ela da plataforma, orientou. Se a plataforma não fizer isso, a plataforma vai responder juridicamente por isso, pode ter problemas. Então, assim, está se fechando ali algum, O cerco. né, as informações, elas estão chegando. Então, assim, é importante as pessoas saberem isso. Por isso que eu falo que não é, na minha visão, não dá mais para proibir. A gente tem que se acautelar, a gente tem que buscar orientação para poder, quem está doente, poder, de fato, buscar ajuda para fazer tratamento, e quem ainda só se diverte, precisa saber que existe esse risco, e a partir daí ela vai optar, não posso jogar, não posso extrapolar, na verdade, né? Então, é o caminho. Então, Nossa, nós já falamos sobre isso, mas minha produtora está mandando uma mensagem aqui pelo Zap, já falamos de Copa do Mundo, né? Até mandou aqui, tocou o computador aqui na minha frente. Por que grandes eventos como Copa do Mundo podem aumentar o risco de impulsividade e apostas excessivas? Ele já falou que com o resultado de ontem as pessoas estão um pouco mais ansiosas, mas é um evento há 4 anos. E não é só, ele está falando de Copa do Mundo que já estamos aí na beira dela. Né? Poder estar, daqui a 2 anos eu vou te trazer de volta, vamos falar sobre Olimpíadas. E aí é um número, acho que não sei se cresce mais essa ansiedade, impulsividade. Porque a Copa do Mundo em si traz isso, essas apostas excessivas. Sabendo que já tivemos aqui problemas com alguns jogadores que família apostou, olha, leva cartão e não sei o quê, e os valores são altos, inclusive. Né? Alguns empresários aí pagando para juízes mudar algumas coisas, resultados. Eu acho que tudo isso aí, sabendo desses números, acho que é isso que traz essa impulsividade. Posso estar errado? não, eu acho que é isso também. Eu acho que só primeiro a gente tem que começar a falar de paixão. Bom, né? O brasileiro tem uma paixão muito grande por futebol. Então, isso já é um ponto assim, que faz com que as pessoas assistam
joguem, torçam pelo time e tudo mais, agora no Brasil, né, para a Copa, vai ficar todo mundo pelo Brasil e tudo mais. A gente tem rincha, né, com a Argentina, aquela coisa. Então, assim, um jogo da Argentina, as pessoas, pode ser Argentina e, sei lá, Croácia, mas assim, as pessoas vão torcer para a Croácia, né? Sim, Então, sim. E já começam as apostas, né? E começam as apostas. não entendi. E começam as apostas, né? E começam as apostas, porque tem todo esse lance da rivalidade, da história, dos jogos e tudo mais, né? E aí, você tinha falado, por que que aumenta? Por causa do descontrole emocional, né? Porque não é pela aposta em si. A aposta em si é o descontrole emocional de querer estar sempre eufórico ali com os resultados que vão chegar. Porque não vai ser só o Brasil. As pessoas vão apostar em vários outros países. O Brasil pode aumentar o fluxo de apostas, mas vai haver apostas de todos os países. Então, a paixão por si, pelo futebol, ela já vai responder um pouco essa pergunta, né? Por que que aumenta? Aí você falou das Olimpíadas. Olha, em 2027, nós vamos ter o Mundial Feminino, Copa do Ah, Mundo, sim, verdade. né? E que vai ser aqui no Brasil, hein? Sim, 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 sim. Tinha esquecido disso. Verdade. A gente acaba esquecendo porque é o masculino é que fica em voga. Mas a gente vai ter a Copa Mundial no Brasil. Então, assim, se não houver esse letramento, né, que eu falo, essa conscientização, esse conhecimento sobre esse risco, nós teremos inúmeros problemas. Esse ano, ano que vem, Olimpíadas e aí vai. Tá? Então, a gente até te agradecer pela oportunidade de mais uma vez estar aqui falando desse assunto, porque eu sempre, né, vou atender dentro do meu limite, da minha possibilidade, atender os convites para poder realmente falar, né, conscientizar. Mães que estão nos assistindo, vão assistir depois, que tem crianças, pais, né, em geral, que tem crianças que hoje têm videogame. Então, gosta de jogar, gosta de brincar. Hoje é videogame, amanhã pode ser uma bet. Sim. Então, se não alertar, não orientar esses jovens hoje, amanhã depois eles podem também estarem viciados, né? Estarem adoecidos. Então, assim, isso pega a sociedade inteira, inteira. Por isso que a gente tem que falar, ajudar, ensinar. Entendi. Bom, Marlene, quando você toma uma aguinha, deixa eu mandar aqui um abraço para os patrocinadores. Para o Emerson Teixeira, da AGF Consultoria Empresarial. Imposto demais não precisa ser destino. A AGF Consultoria ajuda a sua empresa a recuperar créditos tributários e reduzir a carga fiscal com segurança e estratégia. A AGF Consultoria, menos impostos, mais futuro. A Bresser Asset, ao Rodrigo Pereira. Bresser Asset é uma gestora especializada em fundo de ações. Olha aí. Temos um histórico de rendimento consistente no longo prazo e com retornos superiores à Ibovespa e ao CDI. www.bresserasset.com.br. Um grande abraço à Flávia Raal, o Guilherme Raal Carnelos Vargas do Amaral. Escritório de advocacia com atuação exclusiva na área criminal há muitos anos e fortemente comprometido com as causas sociais. Aqui está, Flávia Raal, Guilherme Ziliani e doutora Camila Vargas do Amaral. A Seiva, o Ricardo Pereira e o André Curti. A Seiva é um marketplace de produtos e serviços sustentáveis feito para quem quer cuidar de si e do planeta. Daqui a pouco eu falo o nosso mais novo patrocinador, que é a CL Solar. Você comentou agora, eu sempre falo de antecipar a jogada. Vamos ter problemas agora, daqui a pouco vem a Copa do Mundo Feminino. Não tem como já, para os seus clientes, olha, eu não sei se está acontecendo na sua empresa, se cai algum rendimento, vamos segurar agora, me leve de volta para a sua empresa, porque daqui a pouco tem um feminino. Dá para já pensar nesse sentido ou o empresário não vai vir por esse caminho, talvez? Porque saiu daqui, 2026 é o feminino, o 27, o 26 é o masculino, o 27 é o feminino e acho que 28 é as Olimpíadas. É um jogo atrás do outro. Sim, sim.
Então, eu falo o tempo todo, assim, uma coisa importante, a gente fala do futebol porque ele é o esporte, né, popularmente mais famoso, realmente, mas tem outros esportes também. Então, tem assim, tênis, basquete, né, corrida de cavalo, tem vários outros esportes que também tem tênis. Então, não é só o futebol, não é só a Copa do Mundo, não é só o torneio interno aqui. Então, eu tenho falado isso, depois que eu comecei a estudar cada vez mais esse assunto, eu tenho falado que é uma constância. A tendência das pessoas ficarem cada vez mais iludidas, vamos dizer assim, né, com ganho fácil financeiro, vai aumentar. Né? E aí a gente tem que parar, conversar, orientar. Uma coisa que eu falo, por exemplo, vamos fazer uma orientação financeira. Eu falo, não, na minha visão, primeiro a gente tem que fazer uma intervenção quando a pessoa já está doente e tem que fazer uma conscientização. Porque quando a pessoa está doente, ela não adianta orientá-la como gastar o dinheiro. Ela precisa se ajustar primeiro para poder lidar depois como ela vai administrar o dinheiro dela. Então, eu converso isso também com consultores financeiros sobre esse assunto. Então, a gente está fazendo ali um mutirão de pessoas com vários conhecimentos para ajudar as empresas. E eu Entendi. falo, gente, é saúde mental, e eu falo da NR1, né, que hoje é uma lei que precisa as empresas falarem sobre saúde mental na empresa, e eu falo, ludopatia não está ali na NR1, mas ela resvala em tudo. Então, não tem como ser diferente, né? Tem que falar desse assunto, tem como. Mas é uma prática que está caindo, eu acho que eu posso falar essa palavra agora, José Augusto, está caindo a ficha das empresas, sabe? Entendi. E o problema chegou e tem que resolver, né? Tá caindo, não tem como ser diferente. Marli, eu sempre gosto de fazer momento interativo. Tem Uhum. aqui, Humberto Cortes. Será que não está, será que não está com a Copa chegando? Não seria o momento do governo elaborar propaganda em massa para a divulgação do jogo responsável? O governo? É muito boa essa pergunta, porque a propaganda para se ter a Bet, para se falar da Bet, foi astronômica, eu posso dizer assim. Sim. Obrigado, deixa eu voltar a não falar o nome dele, não. Obrigado, Gilberto, pela pergunta, viu? Olha, eu concordo, né, com o Gilberto, que o governo ele pode fazer muito mais do que ele faz. Ele faz alguma coisa, sim. Começou a fazer alguns autoexclusão, né, que é obrigatório, a pessoa, toda plataforma tem que ter sobre autoexclusão, para a pessoa querer parar de jogar. Tem preparado algumas unidades de SUS, CAPS, RAPS, para poder ajudar essas pessoas. Mas, assim, a demanda é muito grande e o que o governo faz é muito pouco. Sim. Então, assim, com dinheiro, inclusive, acho que um ponto importante a gente falar disso, que é uma informação para a nossa sociedade civil, saber disso. O governo, eu até anotei, ele, mensalmente, o governo, ele arrecada de impostos, eu fiz essa pesquisa, por volta de 760 milhões a 1 bilhão. Meu pai. Nós temos hoje 187 empresas regulamentadas, né, que pagam os impostos para o governo. Então, ele recebe isso mensal. Desse valor que ele recebe mensalmente, ele já fez uma distribuição para várias áreas, né, para poder investir nas áreas ali que necessitam. Para a sociedade saber, 20%, 36% desses 1 bilhão, mais ou menos, de 760 a 1 bilhão, 36% vai para a área do esporte. 36% vai para o esporte. 28% vai para o turismo. Tá? E aí ele vai 10% para a educação. Sabe quanto vai para a saúde? 1%. Meu. 1% desse valor. E esses dados é da Secretaria de Prêmios e Apostas.
Então, não é um achado, é do próprio governo que emite essas informações, porque ele arrecada esses valores, né? Então, não é assim, da onde a fonte é segura, tá? Então, veja, diante desse valor que ele arrecada, quanto que o governo distribui para a saúde é pífio, é muito pequeno. Sim, sim. Então, Bem ele pequeno. poderia fazer muito mais pela sociedade. Pagar uma propaganda, muito, né? Fazer uma propaganda em massa, como o Gilberto colocou aqui, fazer uma propaganda em massa, contratar mais psicólogos, psiquiatras, para poder fazer mais atendimentos, para pagar bem, né? Pagar bem para esses profissionais, para fazer bons atendimentos, ampliar a rede de atendimento, fazer esse trabalho de prevenção, contratar influencers famosos para explicar, para falar, para divulgar, né? Não para vender, que é o que tem hoje, né? Mas Sim. para orientar, para promover saúde para as pessoas. Agora, enquanto o governo fica falando, tem que proibir, não, isso é ruim, tem que proibir, grandes empresas, não sei se pode falar nome aqui ou não, mas assim, grandes empresas Pode de ser. TV aberta têm bets, entendeu? Elas têm a bet delas, a casa de apostas delas. Aí complica. Então, José Augusto, assim, nós estamos diante de um cenário muito complexo. Não é só proibir. Não é só proibir. Assim, por que o governo investe 28% em turismo? Né? Porque em 2027, talvez não, porque vai ter Copa, mas já passou a eleição. Pode ter aí alguma coisa assim voltada para o turismo, cassino físico, que dá renda bastante, né? Pode ter isso. Por que o governo, nesse ano, proibiu a Caixa Bet? Ah, proibiu assim, adiou, né? A Caixa Econômica Federal ia ter uma própria casa de aposta, que era, Claro, né? que era a Caixa Bet. Por que adiou? Porque nós estamos no ano eleitoral. E 26, que não é mais ano eleitoral, será que não vai ter o próprio governo sua Caixa Bet? Então, gente, olha, o assunto é muito mais complexo do que a gente falar proíbe e acabou o problema. Não é. Por isso que eu falo que instruir é o caminho e não proibir. Entendi, entendi. Bom, olha aqui, tem pergunta. Tem uma pergunta, a gente já entrou nesse assunto, mas é bom falar em grupo de família, né? Como é que os amigos podem ajudar alguém que está perdendo o controle com a aposta sem julgar ou afastar a pessoa? Essa é uma. E os jovens, lógico, os jovens gostam de futebol, podem fazer aposta. Como as famílias devem abordar esse tema? É uma ligada à outra. Já entrei um pouco nesse assunto, mas sempre bom estar falando, porque estamos aí há 10 dias, acho, 11 dias, no início da Copa do Mundo. Sim, Como não julgar e afastar, e a família tratar com muito carinho esse tema dentro da própria família? ó, quando a família entende que a pessoa ela está doente e ela precisa de ajuda, a família toma uma postura diferenciada do que só julgar, né? Hum, Que é o que acontece muito. Claro, porque a família julga, porque ela também entra em desespero. Porque essa pessoa, ou se ela vai ter complicações financeiras, né, por algum motivo, e isso vai reverberar na família, então a família entra em desespero e praticamente todos ali ficam emocionalmente muito abalados, mas essa pessoa que está já envolvida com os jogos, ela está doente mesmo. E aí, no caso, a família ela precisa reconhecer que essa pessoa está doente e precisa de ajuda, trazer o apoio. Olha, nós estamos com problemas, né, nossa família, e nós queremos te ajudar. Sabemos que não é fácil, sabemos que isso não é sacanagem, não é má vontade, né? Não é vergonha na cara, nada disso, porque é o que as pessoas na hora já jogam, sim, né? Mas assim, e tudo bem no sentido de que as pessoas não sabiam disso, que é uma doença, então acham que realmente a pessoa está agindo de má fé, né? Não para porque não quer, não para, enfim, porque prioriza o jogo do que a família. Então, existe ali todo um cenário,
um pensamento familiar que leva a pessoa cada vez mais se isolar e não falar dos problemas. Então, a família ela precisa entender que é uma doença, é como se fosse um alcoólatra, né? A pessoa está doente e ela precisa de ajuda. Mas é muito importante a gente também trazer aqui, dizer para as pessoas que a pessoa só vai conseguir fazer um tratamento e conseguir retomar a vida dela se ela tiver vontade própria de fazer isso. Porque se a pessoa. Porque o que acontece? Quando a pessoa está no vício da ludopatia, né, ela tem a doença, ela não se enxerga doente. Então, ela fala assim: não, eu paro quando eu quiser. Não, o jogo não vai me controlar. Eu jogo a hora que eu quero, eu paro a hora que eu quero. Se eu ficar 3 dias sem jogar, eu fico 3 dias sem jogar. E é bem provável que ela fique mesmo. Só que aí depois ela volta a jogar. E volta com valores muito maiores. Então, a pessoa ela não tem essa consciência que ela está doente. Então, a família tem que apoiar para mostrar para ela, ajudar ela a ver, para ela, ó, existe tratamento e nós estamos dispostos a te ajudar a fazer o tratamento. E isso, gente, é muito importante dizer que não é de um dia para o outro. Ah, falei hoje com a pessoa, ela vai amanhã buscar ajuda. Não. Às vezes a pessoa pode, né? Falar, não, não tô, não quero, eu vou, tá, pode deixar, e não vai. Então, a família também precisa de um apoio, que até é importante, buscar esse apoio para poder ajudar essa pessoa. Mas olha, eu trouxe o assunto, já acho que foi novembro ou dezembro, sobre o suicídio, que vem crescendo, da classe média alta. Quando você fala essa pergunta sobre família foi maravilhosa, eu agradeço quem mandou aqui, agora não consigo olhar do lado. É muito silencioso a criança ou o adulto. Eles se silenciam. E a família fala, não, tá tranquilo, não tá bagunçando. E eu trouxe o assunto porque uma amiga minha, e há pouco tempo, uma amiga minha, há uns 5 anos atrás, um amigo meu, há 3 meses atrás, família B, A, dando de tudo do bom. Ah, tá no quarto estudando, tá no quarto quietinho, não tá bagunçando, não. E veio o pior, o suicídio. Se cada família pode ajudar, ela não vai ver isso agora. Em algum momento ela vai ver. É o financeiro que você já comentou, mas tem um deslize. A família acha que não, tá quietinho. Essa que é a minha preocupação, porque para chegar no nível da família chegar e abordar o tema, pode ser tarde demais. E a família tem que estar cada dia mais perto, principalmente quando começa a ficar muito silencioso o seu filho, o adolescente. E volto a dizer, eu posso estar errado, mas eu tenho visto muito isso na classe média alta. Chega uma hora que assim, a gente já não sabe mais qual classe que acaba sendo atingida mais, né? Quando a gente fala de jogos, o índice maior, jogos online, jogos de apostas, o índice maior de ideação suicida, ou chegar realmente a se suicidar, é da classe A, B, C e D, né? Por conta da questão do financeiro. Tem casos que eu já vi de uma classe, né, B, A, e alguns problemas nesse sentido, da pessoa realmente perder lá um monte de bens por conta das apostas. Agora, o que você fala do suicídio e trazer a questão do isolamento, né, é um sintoma já muito grande. Veja, o isolamento, ele é um sintoma da ideação suicida. O que é ideação? É eu pensar em me matar. Eu pensar em suicídio. É ideia, ideação, tá? Eu Sim. planejar, eu querer, eu pensar nisso. Então, a pessoa já está com ideação suicida. É o que a gente, psicólogos e psiquiatras, a gente fala. Né? Para chegar em vias D, tem um espaço ali, um hiato, que tem que ser observado. Esse isolamento social, ele é um sintoma da ideação, né? Do pensamento, de perder a vida.
tá? De tirar a vida. Então, é muito importante, tanto adolescentes, como crianças, como adultos. Sim, Quem está na família, né, da família, começar a perceber isso. A pessoa, ela era mais comunicativa, agora está menos. Né? Gostava de passear, de se divertir, agora quase não vai, quase não busca passear nem nada. Então, os hábitos, quando a gente conhece uma pessoa, a gente conhece os hábitos dessa pessoa também. sim, E aí a gente começa a perceber que os hábitos estão mudando. Essa pessoa, nossa, não está mais escovando os dentes ao dormir. Um exemplo. Se for um sim. filho, um marido, esposa ali que tem um contato maior. Ué, que estranho. Essa pessoa não está comendo como ela comia, né? A quantidade, a variedade. Ué, que estranho. Sabe? Então tomou banho, tomava 3 banhos ao dia, está tomando um só. Ou parou de tomar banho, estou tomando muitos banhos ao dia. Os hábitos, eles vão mudando. E aí que cabe a nossa observação, tanto na casa como na empresa. Um gestor, ele precisa observar isso. Um professor na escola, um aluno ali que não tá com um comportamento diferente, um hábito ali diferente, que sempre teve. Então, a gente tem como ajudar essas pessoas que às vezes estão nessa ideação, né? Isolamento é um sintoma que isso pode estar acontecendo. Mas, Marli, é, tomava 3 banhos, toma uma. No dia de hoje, acho que a Ana Paula Quirino, que esteve aqui comigo, não dessa vez, na outra oportunidade, toma 3, toma 2, toma um, não está tomando nenhum. Nos nos dias de hoje, que os pais já levantam pensando na duplicata que tem que pagar e que ele é o provedor, que não sei o que, às vezes. E hoje as mulheres estão indo mais a campo, né? Estão crescendo profissionalmente. Às vezes um detalhezinho passa meio que desapercebido. Então, essa do suicídio eu dei esse exemplo por causa desse silêncio que eu vi, que aconteceu no jogo, a pessoa que está ali. Eu tive na casa de um amigo meu, falei, cadê teu filho? Pô, ele tá quietinho, tá jogando, deve estar jogando, agora só fica nesse jogo. E continua vendo o jogo de basquete. Falei, mas. E eu já tinha acabado de fazer há poucos dias a entrevista. Falei, meu irmão, fica mais de olho. Ah, tá tudo tranquilo. Pô, você viu aqui, o time tá ganhando. Quer dizer, essa que é a minha preocupação. Até desviar um pouco o assunto, mas nós estamos falando de saúde mental, que também faz. Estamos falando de futebol, mas também de saúde mental. E essa hoje, nessa excessividade de dar o retorno dentro de casa, trabalhar, pagar, ser o provedor, não sei o quê, eu acho que às vezes passa. Eu não sei. A psicóloga aqui é tu. Passa, claro que passa, mas isso é o ônus, né? Quando a pessoa tem filhos, por exemplo, ela sabe que quer, e ela quer, obviamente, dar uma boa educação, quer ter comida na mesa para filho. Então, assim, precisa trabalhar? Precisa fazer as coisas. Mas o que eu percebo também, Gisele, é que o adulto, ele está muito preguiçoso também, né? No sentido que, assim, deixa o filho lá no celular, porque eu Sim. fico mais tranquilo aqui. Eu consigo fazer as minhas coisas, eu consigo mexer no que eu gosto, eu faço isso, e o filho está lá, quietinho, se distraindo. Então, eu acho que o adulto ele tem uma culpa nesse sentido de não acompanhar um pouco mais o filho, por conta que tem a parte que ele precisa se ausentar para cuidar, né, ser provedor e tudo mais, mas tem a parte também que ele está cansado, estressado por conta da rotina, e chega em casa ele acha que o filho não precisa dele, precisa da atenção dele, não precisa da observação dele, né? O filho, o adolescente, alguma coisa assim. E, ao mesmo tempo, simultaneamente, os filhos se sentem também assim isolados dos pais, né? Se sentem desprotegidos dos pais. Sim. Então, a fuga, a gente usa muito esse contexto de fuga, que é escapismo, né? A psicologia chama de escape, né? A pessoa ela vai buscar alívio mental em algum lugar. Porque eu estou tão angustiada, eu estou tão triste, porque meus pais não ligam para mim, não me dão atenção, não me dão carinho, não me dão retorno, que eu vou aliviar a minha emoção em algum lugar. Os jogos é uma fuga emocional, né? É um alívio emocional.
Então, assim, hoje cabe muito, muito aos pais obterem essa observação contínua dos filhos. Ah, eu estou cansado, eu não tenho tempo, não sei o quê. Então, você delega 100% a formação do seu filho. Porque ter filho implica você cuidar da educação do filho. Não Sim, existe estou cansado. A pessoa que vai vender drogas para o teu filho, ele não vai estar cansado, né? A plataforma lá que elabora um joguinho, deixar teu filho animado, não vai estar cansado. Ninguém vai estar cansado para desviar seu filho ali de um foco. Agora, você que é a pessoa que foi destinada por teu filho fazer isso, você vai ter consequências sobre isso. Então, os pais, eu acho que em geral precisam ter esse alerta e rápido, porque é muito triste a gente saber que jovens, né, estão nesse processo de suicídio, né, de suicídio, por conta emocional mesmo, que não estão se encontrando no mundo, no mundo. E as pessoas com as quais podem apoiar também estão distantes, e onde que ele vai ter apoio? Aonde alguém fala, acaba com o teu alívio, né? Quer dizer, acaba com a tua dor, né? Busca o alívio. E estão banalizando esse assunto, que é muito sério. Né? Banalizar, fala suicídio. Então eu vou acabar com a minha dor, é acabar com a minha vida. Não, não é. eu insisti em falar de de família porque a gente que é pai, a gente está, né? Sempre tá focado, tem que estar focado nisso. Você já falou da outra vez. Nós estamos falando agora das apostas, o jogo responsável, que essa é a pauta. Temos um adendo para falar da família, que também é muito importante, que está intrinsecamente, tem que estar ligado com seus filhos. Porque eu também voltei a falar muito disso da família, porque eu trouxe aqui uma moça chamada Fernanda Mariano, que ela me deu uma resposta num momento muito, olha que interessante. Ela pega uns brinquedos grandes, fica no vão do MASP e pede para as crianças virem ali, deixar o celular com os pais e ficarem brincando, para sentir criança. E cara, tem reparado que alguns pais deixam a criança ali e ficam não digo apostando, mas no celular. Parece que é a válvula de escape. Ah, deixei com a Fernanda e eu agora estou aqui. Isso, por isso que eu falei, não, tem algo errado, a gente precisa estar mais, os pais precisam estar mais atentos, porque, inclusive com as perguntas aqui, ó, a próxima pergunta. Por que muitas pessoas demoraram para perceber que estão desenvolvendo uma dependência em relação às apostas? É família. A gente está falando de uma pessoa, mas acho que a família também está antenada. Não, 100%. Eu vou te contar rapidamente uma situação minha. Eu tenho uma filha hoje adulta, mas quando ela era adolescente, ela começou com a turma da escola querer sair, né? Passear, sair. Sim. Bom, eu não pensei duas vezes. Eu falei para ela, olha, existe, né, uma coisa, né, brinquei assim, chamada bebida alcoólica. Quando você beber, pode te dar um problema, deve você ficar tonta, você ficar com sono, você passar mal, tá? Falei tudo, né? E na festa vai acontecer daquela menina, muitas vezes mais bonita, descolada da festa, vir te dar uma bebida, vinha outra pessoa, eu falo, não, bebe, tá legal, vamos curtir, é isso aí e tal. E beber vai fazer parte da sua vida. Você vai precisar saber beber. Então, eu naquele momento pensei, eu não vou falar para ela não bebe porque é um problema, vai te dar um problema. Eu falei, você vai beber, mas você vai precisar saber beber. Então, existe você se alimentar antes de beber, intercalar um pouco com água, com álcool não subir muito, né? Então, eu dei orientações para ela que ela ia beber bebida alcoólica, mas teria que saber beber, né? E aí eu lembro até que na ocasião uma mãe ficou muito brava comigo, falou, imagina, você sabia que ia ter bebida alcoólica na festa, e mesmo assim você deixou sua filha aí. Eu não sabia que ia ter essa festa com bebida alcoólica, minha filha voltou passando mal em casa, né? Voltou passando mal. Eu falei, sim, eu sabia e isso vai acontecer outras vezes, a gente tem que ajudá-las. Já Orientar. passamos por isso. Já É, passamos por isso. Já passamos por isso. já passamos por isso, né? Então, e eu falava de drogas, eu falava, olha, existe aquele famoso, como que chama?
Boa Noite Cinderela, não bebe no copo de ninguém que você não conheça e tal, porque tem isso, tem isso. Então, eu acho assim, a gente tem que saber os riscos, né, que o entretenimento e a diversão tem, mas saber usufruir. Então, não dá para delegar ser mãe, ser pai. Não dá. Requer da gente essa disposição, requer essa atenção. A gente precisa fazer isso, faz parte, né? Então, se hoje os pais, como eu falei, são meio preguiçosos nesse contexto, né? Deixa o filho quieto lá e eu vou fazer as minhas coisas, ele está já ali não calculando o risco que aquilo pode gerar, né? Então, há de se pensar muito nessa questão familiar e o futuro das apostas no nosso país. Porque, gente, esquece, não vai acabar. Ah, vai proibir. Não, isso aí é eleição, não vai. Em 2027 a gente conversa de novo, para você ver. Né? A gente tem que se orientar, tem que se instruir, não tem como mudar. Entendi. Maria, antes de eu formalizar a 10ª pergunta, gostaria que você passasse o seu contato. Tem uma mãe aqui que já viu o teu programa, está com a gente novamente. Aqui está mostrando 5 pessoas, mas aqui o Instagram demora para atualizar, pode ficar É. cegado. Depois, quem chegou agora vai estar no GVT daqui a pouco do Instagram e amanhã, a partir do meio-dia, vai estar no YouTube. Então, isso aqui ainda vai para longe. Pode ficar tranquilo que a gente vai, durante a semana, ficar compartilhando até o fim da Copa do Mundo. Ah, eu gosto. Eu vou compartilhar bastante também para falar Eu te disso, mando, né? eu te mando, eu Professor. te mando o link depois. Tá. Qual é a última pergunta que você falou? Desculpa. Antes dessa pergunta, se você pudesse passar os seus contatos para poder... Então, eu estou nas redes sociais, eu estou como Marli, nem aqui no Instagram, marli.arruda. Tenho lá a minha página que eu falo bastante, né? Tem vídeos, tem posts lá que eu falo bastante sobre ludopatia. Tenho trabalhado com muita frequência esse assunto. Atualmente eu estou fazendo parte, José Augusto, eu gostaria de falar isso também, que é da AB, sou coordenadora do comitê do jogo responsável da ABCBet, que é uma associação brasileira de conformidade de boas práticas, éticas e transparências em apostas. É uma associação que vem justamente para poder trazer luz, né? Trazer informação sobre esse universo das apostas, no sentido de exigir, cobrar integridade, postura ética dentro desse mercado. certo. Então, como tenho falado muito disso, eu hoje fui convidada, né, alguns meses atrás, para fazer parte do comitê. E esse comitê, como coordenadora, e eu e um outro psicólogo, nós desenvolvemos, junto com uma outra pessoa também muito capacitada, um manual para poder ajudar tanto a sociedade, falar com as casas de apostas, o que elas precisam fazer dentro de um jogo responsável, o governo, quais são as responsabilidades do governo. Então, logo mais isso vai estar nas minhas redes sociais. Manda o link, manda o link. Vou mandar, é um material muito bom, muito robusto. Eu estou lá no LinkedIn, quem tiver LinkedIn também, lá eu escrevo artigos sobre o assunto. Né? Eu gosto de escrever, então eu escrevi alguns artigos lá, eu faço estágios, lá o pessoal gosta de mais leituras, então eu escrevo mais lá. Facebook, né? Sempre Marli Arruda, essa xará, né? O Arruda, Sim, vão me encontrar, tá? tá certo. Bom, deixa eu mandar um grande abraço aqui para o Rodrigo, da CL Solar. CL Solar é uma empresa de energia elétrica formada por engenheiros com mais de 20 anos de experiência no setor de energia. Atuam com energias renováveis com fornecimento e instalação de sistemas fotovoltaicos, on-grid e híbridos, consultoria e migração de clientes para o mercado livre de energia. Obrigado, Rodrigo, por estar aqui com a gente, acreditando no nosso programa, é um dos nossos patrocinadores. Sim, dessa pergunta. Está chegando tanta pergunta, eu fico atento aqui, mas eu comunico com a sua assessoria que era no máximo 1 hora e pouco. Então, vamos respeitar para que você volte de novo. Que orientações você daria para quem pretende participar de apostas durante a Copa do Mundo sem colocar a saúde emocional e financeira em risco? A gente já vem falando um pouco sobre isso, mas essa está um pouco mais a fundo sobre essa questão emocional e financeira.
não apostar mais do que tem. Então, assim, vai iniciar a Copa do Mundo, um exemplo, né? A pessoa fala, eu quero brincar, eu quero apostar. Então, que ela tenha claro, que ela tenha um dinheiro específico para fazer isso. Eu vou gastar só R$ 200 durante o mês inteiro que rolar a Copa. Mas se eu ganhar, eu posso jogar uns 10, 20 a mais. Certo. Não apostar o dinheiro e ela vai pagar aluguel, água e luz. Tá? E tem que ter muita clareza disso. Então, ela tem que ter uma consciência do financeiro dela, é o mais importante. Né? E a gente fala que é o dinheiro essencial da vida. No supermercado, é a luz, é a água. Então, ela precisa ter clareza que isso ela não pode. A mensalidade da escola, né, se paga a mensalidade, ou o curso do filho, qualquer uma outra, algum compromisso profissional, perdão, financeiro, né, algum compromisso financeiro. Então, ela tem que ter um valor estipulado para ela se divertir. É como se ela fosse num show. Eu vou pagar o ingresso tal, vou comer, vou pegar transporte, vou fazer isso, uma viagem. Uma média de ganho, de gasto X. Então, ela tem que ter, a pessoa que vai jogar, que vai se divertir, que vai apostar, ela tem que ter essa consciência. Tá? E aí também, bom, vai ter quantos jogos, eu nem sei, vai ter muitas partidas, né? Sim. Quantas partidas eu vou querer brincar, jogar, apostar? Então, ela tem que ter uma estratégia para ela poder brincar. Isso é um ponto fundamental nesse período que vai ser muito emocionante e as pessoas vão falar: vamos jogar, vamos se divertir. Olha, eu ganhei tanto, vamos lá no próximo jogo. Então, ela tem que ter uma racionalidade, né? Ela tem que estar muito atenta, E não porque é? vai vir a emoção e ela, assim, gente, tudo que a gente decide na emoção do fato, da situação, a gente tende a errar, a gente tende a pecar, né? Porque Sim. a gente não consegue entender claramente o problema. Então, ou qualquer coisa, na emoção feliz ou não. Então, a gente é muito importante ter um raciocínio, estar mais racional, brincar com racionalidade. Marli, quero agradecer mais uma vez a sua presença, mas antes de finalizarmos, eu quero aquela mensagem que você sempre guarda positivo para as pessoas que estão aqui nos assistindo e que depois vão assistir pelo Instagram e pelo canal do YouTube. Muito obrigada por falar disso. Eu sempre uso o meu slogan, né? Que a vida é da cor que a gente pinta. Ele é bem antigo esse slogan, mas eu gosto porque ele é colorido, bonitinho, fala de cores, mas ele tem uma profundidade, que assim, a vida é feita de escolhas que a gente tem, né? Culpar as pessoas não vai ser a solução dos nossos problemas. Como é que a gente está pintando a nossa vida? Embasados, né? Em orientação, informação, conscientização. Então, a mensagem que eu quero deixar hoje aqui para as pessoas que estão nos assistindo e vai nos assistir depois é pensar na sua vida com carinho, sabe? Pensar na sua vida com mais leveza. Por mais difícil que esteja no atual cenário do mundo, se a Sim, gente se deixar levar por tudo isso, a gente adoece naturalmente, tá? Então, a gente precisa pensar na vida com mais carinho, com mais leveza e com mais consciência, para a gente não adoecer e ajudar quem a gente gosta, quem a gente tem muito carinho. tá certo. Bom, deixa eu agradecer a você que esteve com a gente desde as 9 horas da noite, quem entrou, quem chegou tarde, Bárbara Oliveira, né? Grande advogada do Rio de Janeiro, chegou atrasada, mas é uma pessoa que já esteve comigo aqui também, que vai voltar. Bárbara, daqui a pouco você assiste no GPT. Eu hoje entrevistei aqui dentro do 10 Perguntas Marli Arruda, ela é psicóloga, e hoje falamos muito sobre prevenção da ludopatia e sobre o jogo responsável. Agradecer mais uma vez, Marli, todos os novos textos que manda para o LinkedIn, quiser mandar para nós aqui também, tá? Daqui a pouco eu te mando o vídeo inteiro, você pode colocar na sua rede social, amanhã eu te mando o do canal do YouTube. O que eu te falo, precisando do 10 perguntas, é só chamar. Tem um velho ditado de mulher Marisa, até propaganda, de arruda para arruda é amizade e cumplicidade. Estarmos sempre juntos falando sobre esse assunto muito interessante que você está aí carregando contigo profissionalmente. E ó, o Arruda tira uma olhada, né?
Tem isso também, tem isso também, tem isso também. Tá É. bom? Então é isso, joguem com consciência, se divirtam, mas com responsabilidade é o mais importante. Bárbara, me liga, vamos trazer, porque eu sei que está passando uns apuros aí, mas pode contar com 10 perguntas, tá bom? Gente, obrigado mais uma vez. Voltamos na semana que vem com mais um conteúdo. Depois a gente vai parar um pouco na Copa do Mundo, porque senão a gente vai perder a audiência. E Copa do Mundo não tem jeito. Tá bom? Obrigado. Voltamos na semana que vem. Vali, estou por aqui. Grande abraço, viu? Obrigada, tchau. Encerrar.